Pai. Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. Senhor, humildemente rogamos pela tua igreja, Senhor. Amém. Por esta pequena assembleia, por esse pequeno pedaço do teu corpo, Senhor. Ó Senhor, tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. Ela nos expõe, ela nos revela o quanto nós somos pequeninos, muitas vezes cegos ou surdos diante da tua palavra. Mas humildemente, Senhor, rogamos para que o Espírito Santo, Senhor, ele venha agora, Senhor. Ele já está aqui, mas ele vai nos constranger. Ele venha realmente destapar os nossos ouvidos e tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar e compreender a maravilhosa instrução que vem de ti. Amém. Que não seja eu que fale, mas somente o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, Senhor, que conduza a tudo aquilo, para que a palavra realmente alcance, primeiramente, o meu coração e o coração dos demais aqui presentes. Que possamos ouvir e levar a tua palavra, possamos levar ao constrangimento, realmente nos arrepender profundamente de estarmos pecando contra ti. Isso é verdade. Desobedecendo a ti, enfrentando a ti, questionando a tua autoridade, o teu governo, ou talvez até a tua santidade, Senhor. Que venhamos a nos arrepender profundamente, para que haja um mover maravilhoso desta Assembleia, para que possamos responder a tudo que já foi revelado, a tudo que tu fez lá na cruz, para a honra e glória do teu Pai, Senhor, o nosso Pai agora também. Louvado seja o teu nome. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. João 18, 33 ao 40, ele nos fala: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Amados, a gente vê nessa palavra, e hoje a gente traz para o nosso contexto, né? Essa sexta-feira, foi aquela sexta-feira que começou, né, a primeira sexta-feira santa. E a gente vê que as autoridades religiosas, né, judaicas, levaram Jesus para continuar seu julgamento agora diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, conforme já estava determinado, já estava escrito. Podemos ver nos detalhes, nos relatos do Evangelho, como Deus soberanamente orquestrou todos esses eventos. E a gente não pode contestar que houve a soberania, o governo e a autoridade de Deus, para que tudo atendesse aos propósitos dele e viesse a confirmar
Isaías, Daniel, todos os outros demais já estavam profetizando sobre a vinda do Senhor e também a sua morte. Então a gente vê que esses relatos do Evangelho, ele vem confirmar e não muda nada do que foi determinado lá no passado, lá nas Escrituras. Não muda nada, muito pelo contrário. Só confirma que Cristo, Ele é o Senhor. E Ele veio, e Ele não é rei nesse presente século. Ele não é o rei deste mundo. Quem é o rei deste mundo, nós sabemos quem é. Mas o Senhor veio para ser o nosso rei. Os filhos de Deus, Ele veio para ser o nosso rei, o nosso pastor, o nosso guia, nosso Deus santo e protetor. Nós temos considerado isso em nossas vidas. Nós temos visto, considerado essa tamanha e poderosa salvação. A determinação dos judeus de garantir a morte de Cristo por crucificação, na verdade, cumpriria o plano de Deus desde a eternidade. Isso já estava determinado. E os judeus somente fizeram aquilo que já estava nos planos de Deus. Aí a gente pensa, nós pensamos, como Deus poderia oferecer o seu Filho para a nossa salvação? Humanamente falando, nenhum de nós colocaria o nosso Filho nessa condição de morrer pelos injustos, pelos pecadores. Mas o Senhor, lá na antiguidade, lá antes de tudo, Ele já determinou esses planos. E graças a Deus, graças a Ele mesmo, que Ele é imutável, Ele é fiel à sua própria palavra. Porque, graças a isso, Ele já planejou a nossa redenção, a nossa salvação. Ele planejou e confirmou que no tempo dele, Ele vai nos glorificar. Quer dizer, nós vamos glorificar e ganharemos um corpo glorificado. Nós vamos o glorificar. Deus planejou a interação de Cristo com Pilatos, enquanto estavam um diante do outro. Pilatos fez perguntas significativas sobre a identidade e autoridade de Jesus. Essas perguntas foram um exame de ramificação externa, um exame que todos precisamos e devemos fazer. Quando Pilatos perguntava sobre as acusações e de que Cristo estava sendo acusado e de quem era Cristo, o Senhor não negou nada, não modificou nada, muito pelo contrário, Ele reiterou tudo. Mas impressionante, os seus acusadores, os seus algozes estavam ali, o acusando de várias outras coisas que ele não tinha feito. Ele nunca blasfemou contra Deus. Ele nunca atacou o Império Romano, tentando mudar os impostos, afetar a arrecadação dos impostos. Ele nunca se envolveu em política. Tentaram. Lançaram isso para ele. Mas ele nunca fez isso. E muitas vezes, se a gente olhar a palavra, ele justamente, os judeus, os saduceus lá, os fariseus lá que entrevistaram ele, tentaram induzir ele a falar uma mentira, ele disse bem claro: eu nunca falei isso. Pergunta a eles, aos que estavam ali ao redor, se eu falei isso. Ninguém daqueles ali afirmaram que os fariseus estavam falando, acusando. Então a gente vê que não tinha procedência em nada do que estava sendo acusado pelos maiorais,
pelos anciãos ali. Estavam acusando Jesus, mas ninguém conseguia provar nada. Porque é muito fácil fazer uma acusação falsa. É muito fácil. Agora, provar, aí é outra história. Falar a verdade é outra história. Para os filhos de Deus não deveriam ser o problema. Falar a verdade. Fazer a coisa certa. Mesmo que essa coisa certa, de alguma forma, nos constrangeria e nos afetaria, de forma até que a gente tivesse que assumir um determinado prejuízo. Mas não foi isso que Cristo fez lá na cruz. Assumindo total prejuízo que ele não cometeu, de um pecado que ele não cometeu, mas ele assumiu. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai. E nós fazemos a vontade de Cristo? Nós assumimos realmente a nossa fé, a nossa crença? Porque é muito fácil dizer, não, eu amo o Senhor, eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama, obedece. Não é só amar, dizer, é um sentimento. Quando nós falamos de amor a Deus, ao Filho, nós testemunhamos quando a palavra fala em que a gente tem que aprender a palavra, guardar a palavra, esse guardar não é guardar no arquivo, não é guardar de conhecimento, guardar é viver, testemunhar, a gente conserva a palavra. Quando Paulo dizia que o meu evangelho, esse é o guardar, porque a palavra vivia entranhada no comportamento, no pensamento de Paulo. Nós temos essa atitude, nós guardamos, conservamos a palavra de Deus, ao nosso viver, é isso testemunhar. Então, quando o Pilatos faz essas diversas perguntas para Deus, é justamente para o quê? Para levar a Deus a pecar. A resposta de Jesus era para levar ele a pecar, para ele se entregar, para ele se condenar. Mas impressionante. Por que Jesus não se condenou? Porque não havia nada que pudesse. E ele disse apenas a verdade. Se nós fazemos a vontade de Deus, vivemos uma vida seguindo os objetivos da vontade de Deus, dizendo que realmente nós o amamos, a gente precisa falar outra coisa? Apenas a verdade. E a verdade em si ela vai se revelar. Mesmo que isso venha nos trazer algum dano. José sofreu. Ele disse que ele não pecou contra Potifar. Ele não quis pecar contra Deus. Não foi Potifar que determinou a sua atitude, mas foi Deus. Não foi com medo de Potifar. Quando José decidiu fazer o que ele fez de fugir da esposa de Potifar, ele tomou uma decisão perante Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões são referentes a Deus ou às consequências do mundo? Quais são as nossas decisões? Então, quando Jesus respondeu a Pilatos, era aquilo que realmente tinha acontecido, não havia desvio. E a pergunta crucial de Pilatos, em Mateus 27, 22, ele diz assim, Pilatos, o que Pilatos fala? Pilatos, que farei então Jesus, chamado Cristo? E aí o povo responde o quê? O povo. Seja crucificado, respondeu o povo. Pilatos tinha dúvidas. Poxa, todo mundo está acusando Jesus de ser blasfêmio contra Deus, praticar bruxarias e outras coisas. Um monte de coisas acusando Jesus. Mas ninguém conseguia provar nada. E o que Jesus falava, ele nem sequer se defendia. Ele simplesmente dizia os fatos. Ele nem criava situações, nem motivações. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Não, Jesus não fez isso. Porque não precisava. Ele não precisava se defender de coisa que ele não tinha feito.
indecisão, no receio, foi Pilatos, um ímpio. Pilatos, querendo fazer o certo, é que ficou com medo. Medo de condenar Jesus por algo, condenar ele à morte por algo que ele não fez. Isso sem Jesus tentar se justificar, sem tentar se defender. Nós fazemos o contrário. Desobedecemos a Deus, somos instruídos, desobedecemos a Deus e depois nós fazemos o quê? Tentamos mascarar ou criar uma situação para que nossos pecados não sejam tão grandes. Como se para Deus existisse pecadinho e pecadão. E não tem. Para Deus só tem pecado. Ou santo ou pecador. Ou fazemos o certo ou fazemos o errado. Vimos Pilatos constatar que o Senhor não tinha culpa das acusações que os sacerdotes e os anciãos do povo lhe imputavam. Mas Pilatos não fez o certo. Mas para escapar de qualquer envolvimento pelo assassinato e condenação de Jesus, lavou as mãos. Não é o que muitas vezes nós fazemos? Lavamos as mãos, sabendo o que deve ser feito e nós não fazemos. Lavamos as mãos. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Fazemos isso a todo momento. Inclusive quando nós nos submetemos de achar que aquilo não tem nada a ver com a gente. Quando muitas vezes o problema está em nós, pela nossa própria negligência, pela nossa própria omissão. E nós nos insubordinamos e assumimos uma posição de neutralidade. Não é isso que acontece. Jesus não se tornou neutro em nenhum momento. E vamos ver isso. Quer ver uma coisa? Pouco tempo antes, Jesus entrou em Jerusalém de que forma? Entrou num jumentinho, o povo chamando Hosana, né? Salve-nos, salve-nos, como se ele fosse o rei. E ele era o rei. Só que não era aquele rei que eles queriam. Não era aquele rei que eles queriam. Ele era outro rei, um rei celestial, acima da compreensão. Muitas vezes nós superamos a vontade de Deus, nós ignoramos a vontade de Deus por causa das nossas necessidades, até onde nós enxergamos. Nós colocamos as nossas necessidades como prioridade, deixamos de enxergar a vontade de Deus. Negligenciamos a direção de Deus. Deus está falando-nos e nos conduzindo, nos dizendo para onde devemos ir, mas nós fazemos o quê? Eu acho isso, eu entendo isso, o meu coração está apertado naquilo, aquilo eu fui afetado, aquilo me destruiu. Esquecemos o que fizemos com Jesus. Ignoramos o que a instrução que tivemos e fazemos aquilo que a gente acha que deve ser feito. Esses somos nós. Então a gente vê que pouco tempo antes, Jesus entrou como rei. Talvez eles pensavam que Jesus ia resgatá-los, libertar eles do jugo dos romanos. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa. Jesus fez uma coisa maior ainda. Ele deu a sua graça. A liberdade, o livramento que nós temos é sermos considerados e realmente crermos que nós somos filhos de Deus, irmão em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior liberdade. Não tem outra. Qualquer outra coisa que a gente coloque emparelhado, que seja do lado, nós já estamos pecando, desconsiderando o amor e a morte de Cristo na cruz, o sacrifício dele, pleno e poderoso. Ora,
surgiu uma dúvida. Pilatos está sem saber o que fazer com Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso, desconsiderando o seu amor, a sua graça, a obra dele na cruz, nós ignoramos e não sabemos o que fazer com Jesus. O que eu vou fazer com Jesus? Sabe por quê? Nós colocamos isso em nossas vidas, o que fazer com Jesus? Porque eu tenho a plena e poderosa salvação, eu ganhei a salvação. Jesus me deu a salvação. E Ele traçou um plano para mim. Eu tenho uma vida agora baseada, fincada, forjada na pedra, na rocha, que é Ele próprio, conforme já foi falado aqui. Já temos essa vida plena e poderosa. Aí sabe o que é que nós fazemos? Não, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu tenho planos, sabe, eu pensei em um monte de coisas, nenhum deles está o projeto de Deus, a vontade de Deus. Eu quero ser feliz. Nenhum deles está à vontade de Deus. É isso que nós fazemos. O que eu vou fazer com Jesus? Jesus está na minha vida. Eu preciso dele. Mas eu não quero fazer. Eu não quero ser guiado por ele. Porque eu vou enfrentar muitas lutas. Eu vou ter muitas dificuldades. Sabe por quê? Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos? Somos nós mesmos. A nossa desobediência, a nossa inconformidade de aceitar o governo de Deus, a autoridade de Deus. Esse é um dos maiores problemas. Eu sou o meu maior problema. Não é Deus tentando me governar. Sou eu. Eu tenho que assumir que eu quero governar a minha vida. Não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero assumir. Eu quero ter o controle de todas as situações. Como se eu pudesse ter controle de alguma coisa. Eu não sei nem se eu vou acordar amanhã. Eu não me lembro nem o que eu comi na semana ontem. Quem foi que eu comi ontem? Não sei. Mas eu quero ter o controle. Eu quero controlar a minha vida. Eu quero controlar a vida da minha esposa, do meu marido. Eu quero controlar a vida dos meus filhos. Eu quero controlar tudo. E aí, o que eu vou fazer com Jesus na minha vida? Se eu quero controlar tudo, então Jesus está fora. É isso que nós fazemos. Nós tiramos Jesus das nossas vidas. Eu estico Jesus, eu boto o Espírito Santo assim, ó, fica aí. Quando eu precisar, eu volto para te pegar. Como se eu pudesse fazer isso. Como filho de Deus, não podemos nos posicionar neutros e nem escondidos. Jesus, pelo contrário, sempre se posicionou a revelar o amor do Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Essas foram as palavras de Jesus. Não precisam abrir suas Bíblias. Em João 6,35, ele nos fala, Cristo declarou-lhes por Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. No 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que Deus me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6, de 35 ao 40. Se a gente lê tudo. Esse é o nosso Jesus. Ele veio cumprir a vontade de Deus. E nós? Temos essa mesma vontade de cumprir a vontade de Deus? De fazer, de seguir as instruções daquilo que já foi revelado para a gente? Jesus curou leprosos, coxos andaram, cegos voltaram a enxergar, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, e o melhor de tudo, ele tinha sempre uma palavra de esperança para todos aqueles, cada um que estava doente, que procurava, que buscava,
verdadeiramente, ele tinha sempre uma palavra de vida. Mesmo que não voltasse, como aconteceu com os leprosos. Somente um voltou, mas ele colocou todos. Ele não escolheu, ele colocou todos que foram lá, procuraram, ele curou. Nós verdadeiramente procuramos ao Senhor para curar o nosso coração, a nossa mente. Não é externo, é interno. Porque muitas vezes o nosso coração, ele está leproso, está doente. Infelizmente, a gente ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos submetemos às mudanças que acontecem, as mudanças que acontecem na nossa vida são maravilhosas. E de uma maneira, incontestavelmente, temos que reconhecer que o próprio Deus está intervindo. E isso acontece. Quantas vezes nós começamos a obedecer, a fazer a vontade de Deus, todos os problemas, todas as adversidades, todas as provações que antes nos afligiam, elas começam a cair por terra. E a gente começa a enxergar verdadeiramente que Jesus está cuidando das nossas vidas. Mas enquanto nós resistimos, é fracasso em cima de fracasso. Muitos de nós, quando achamos que já somos salvos, também achamos que estamos numa posição, olha a soberba, que estamos numa posição maior ou melhor do que outras pessoas, salvas ou não. Não, agora eu sou salvo, né? Eu entendi um pouco da palavra, agora ninguém pode mais me contrariar. Eu sou um eleito. Inclusive dentro de casa, passando por cima do cônjuge, filhos, familiares, demonstrando uma total falta de compreensão com as limitações de cada um. Romanos 14 nos instrui aquele que está mais maduro, se for necessário, que desça, venha aqui, acompanhe os mais novos, instrua, capacite-os. Inclusive fala do comer. Para o quê? Para não levar o pecado. Muitas vezes nós infelizmente, descuidados quanto ao povo. E às vezes a gente pratica isso até em casa. Como se a gente em casa tivesse mais liberdade para fazer o que a gente bem acha. Como se em casa eu não tivesse mais o compromisso, aquele 100% de compromisso de fazer a vontade de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus 24 horas. Apesar que para Deus não tem tempo. É o tempo todo, é todo o tempo. Nós esquecemos disso. Não importa. Se nós somos realmente filhos de Deus, o nosso comprometimento com a palavra é 100% do tempo. Até dormindo. Porque o nosso detalhe, o nosso repousar, também tem que ser com a presença de Deus. Em João 13, Jesus fala, Jesus lá nos pés dos discípulos. E a gente vê como Pedro se comporta. Não, irmão, Jesus, você não vai lavar meu pé, não, você não pode fazer isso. E aí Jesus repreende. Inclusive no verso 8, né, Jesus repreende. No verso 7 ele fala que para Pedro aceitar, porque ali ele não teria capacidade de compreender, mas entenderia depois. Mas mesmo assim, Pedro no verso 8 seguido, ele já diz que Jesus não ia lavar o pé dele. Aí Jesus repreende ele. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Meus amados, Jesus lavando os pés, atraindo-nos. Ele começa trabalhando aos poucos, de baixo para cima, trabalhando o mínimo em nós, aos pouquinhos. Primeiro nos descontaminando, tirando as nossas raízes, os nossos fundamentos
com esse presente século, para não nos contaminarmos. Nós temos essa preocupação de não sermos contaminados. Começamos lavando os pés. Nós lavamos os pés dos nossos próximos. Temos esse cuidado. Jesus lavou os pés dos discípulos. E olha que eles andavam o tempo todo. Ele não se preocupou. Ele vestiu as vestimentas de um servo mais baixo para demonstrar o seu amor em cuidar do seu. Nós temos esse cuidado de ser com os nossos próximos. Nós abrimos mão do nosso eu. A gente em algum momento sente a necessidade de proteger, de guardar os nossos próximos para que eles não sofram. A gente tem o cuidado de não ser pedra de tropeço do próximo. Não podemos mais ficar neutros ou vivermos sobre o governo, não sobre o governo de Jesus. Não podemos mais. A gente não pode ter dois mundos, dois projetos. Não podemos ter caminhos opcionais. Se somos realmente filhos de Deus, só temos um caminho, e é fazer a vontade de Deus. Não tem outro caminho. Não feche a sua Bíblia pela manhã e depois viva como se o mundo e as preocupações e reis fossem tudo que existe e que importa. Sabe quem são esses reis? Somos nós. Esses reis somos nós. Como? O meu eu, a minha vontade, o meu desejo. Eu leio a Bíblia de manhã, faço o meu devocional e depois volta tudo. Esqueço inclusive a instrução, o que a palavra me revelou. Ignoro e vou viver a minha vida normal. A nossa neutralidade é a prova incontestável da nossa arrogância. Porque quando eu me torno neutro, eu me posiciono como neutro, eu estou ignorando todas as instruções, toda a palavra de Deus, toda a sabedoria, todo o conhecimento, até o cuidado dos irmãos da igreja. Nós ignoramos. Isso não me afeta. Não preciso. Quando nós nos tornamos neutros, nos tornamos incontestavelmente arrogantes, em demasia. O Senhor, durante toda a sua passagem entre nós, nunca deixou de apresentar o Pai, nunca deixou de nos amar. Na cruz pediu ao Pai que não lhes imputasse a culpa pelo que eles estavam fazendo. Não devemos proceder como se o Senhor não tivesse interesse em mim ou em cada um de nós. Hoje e agora. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Para o Senhor, todo o tempo é tempo. Nós é que definimos, nós é que temos diferenças, nós é que temos condições. Deus não. Ele ficou sem amigos e abandonados diante de Pilatos, para que eu e você pudéssemos ser recebidos como amigos em seu reino eterno. Não há opções de neutralidade. Afinal, por que desejaríamos que isso houvesse? Por que nós desejaríamos que houvesse neutralidade? A opção de neutralidade diante de tamanha poderosa salvação, diante de uma palavra maravilhosa que nos coloca da condição pecaminosa que nós nos encontrávamos e agora nos coloca nas regiões celestiais. Eu ainda não enxergo, não consigo visualizar. Creia. Creia somente. É o que a palavra nos chama. A palavra nos instrui disso. Como Cristo desceu,
confiando em todos os planos de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, não mudando em nada, por que nós temeríamos o que vai acontecer conosco? Amados, lá em Apocalipse fala que Jesus está à porta, batendo. Se ele fosse verdadeiramente nosso rei, ele precisaria bater na nossa porta. Se ele fosse o nosso rei, ele precisaria pedir para entrar. Ele precisaria pedir para ceiar com a gente e a gente com ele. Precisaríamos, o Senhor precisaria clamar pela submissão, a nossa submissão, o nosso temor, a sua palavra, a sua instrução. O Senhor, se fosse o nosso rei mesmo, se fosse o nosso Deus, ele viveria constantemente em nós. São os seus planos, é a sua vontade. E essa vontade ela é perfeita. Podemos até, alguns de nós podem até não gostar. Pode até falar, não, mas eu não consigo enxergar isso. Creia somente. E ele dizia assim, mas cadê? Onde está isso? Até a fé para crer nisso é o próprio Jesus. Não tem outro. Então, quando nós recebemos essa palavra, não é o que eu estou falando, mas essa aqui, a palavra de Deus, quando a gente recebe isso e ama e crê verdadeiramente, é uma mudança de vida total. E um belo dia, alguém aqui vai poder dizer como era sem Deus e como é agora em Cristo Jesus. Vai poder dizer o quanto Deus fez maravilhas de uma vida totalmente destruída, de uma vida totalmente sem qualquer esperança, e agora, apesar de todas as consequências, adversidades, eu encontro paz e encontramos felicidade e esperança.